Durante um tempo, nos idos anos 80, que para grande parte de vocês, ou vocês eram projetos ou crianças, morando nos Estados Unidos, eu me lembro bem o quanto eu me divertia. Eu amava muito minha avó Eulina, a professora Eulina. Mas eu me divertia de vez em quando com umas tiradas que ela dava, era muito interessante. E era difícil também concatenar na cabeça, para mim como criança, a respeitosa professora Eulina, diretora de grupo escolar e tal, e a avó que destroncava o pescoço da galinha, às vezes com força demais, o pescoço saía fora e a galinha saía correndo sem cabeça. A avó que depenava a galinha para preparar para a gente comer. Mas a avó Eulina tinha umas tiradas interessantes. E uma delas foi no telefone, com meu pai. A explicação, a gente morando nos Estados Unidos e ela falando com o meu pai, ela falou, ai filho, sabe, seu tio assim, segundo, terceiro grau, seu primo, fulano de tal, pois é, foi preso. Ela sempre dava as notícias de família, né? Mas quando você dá as notícias de família, tem implicações, tem complicações também, né? Então, ela falou, então, seu primo foi preso. Preso porque ele era parte de uma quadrilha de falsários de dólares. Mas aí, é lógico, vem o orgulho de família, né? Os Martins são uma família honrada, uma família de respeito, antiga, quinhentona. Então ela falou, mas ele não era só um membro comum da quadrilha, ele era o chefe da quadrilha. Isso faz toda a diferença, não faz? Por exemplo, quase todos nós temos origem em algum tipo de degredado, ou de paria, ou de alguém que meio que fugiu, certo? Ou que foi trazido à força, que é horrível. Mas a gente sempre tem que dar um jeitinho aí de quando conta a história da família, se sentir um pouco especial, pelo menos. Se era uma família de degredados, pelo menos eram os degredados assim, chefões, os piorzões. A gente vive na nossa vida procurando, de alguma forma, olhar para o passado e encontrar ali alguma coisa que explique, traga paz ou que nos justifique. O problema é que, na maioria das vezes, essas são tentativas frustradas, que não faz muita diferença. Se você descende do rei Ricardo, coração de leão, faz muita diferença. Eu conheço o príncipe. É uma pessoa muito joia. Não faz diferença nenhuma chamar a príncipe de Orleans e Bragança. Mas quando os evangelhos narram a genealogia de Jesus, existe um efeito de caleidoscópio. Porque cada um dos evangelhos enfatiza um certo aspecto distinto. Lucas, cuja profissão era médico, é um evangelho que enfatiza a humanidade de Jesus Cristo. Então, em Lucas, você vai ter uma genealogia bem humana, bem física. Como ela seria calculada por alguém que estivesse trabalhando o conceito genealógico partindo de uma premissa médica. João é o evangelho que enfatiza Jesus como Deus. Então, João não vai colocar uma genealogia de antepassados. O que João vai fazer é colocar, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí ele vai traduzir isso para a prática. Marcos enfatiza Jesus como um servo. Essa é a ênfase do Evangelho de Marcos. Um servo que discipula outros servos. Então não faz muito sentido uma genealogia inserida ali, não precisa. Um servo, você não precisa saber de onde veio, de onde vai, ele serve. Mas Mateus é o Evangelho que fala de Jesus como rei. E aí a questão da genealogia tem uma relevância. Precisa justificar o fato de que ele é rei de direito, rei de fato, e que quando fala que ele é rei de direito, ele não é rei de direito em uma nova lei
dissociada daquela comum da vida ordinária dos homens. Mas até diante dos homens, até diante dos seus compatriotas e dos judeus, ele é rei. Deixa eu ler com vocês e daí trabalhar um pouquinho o texto. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1, vou ler até o 18. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá, e Judá a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nassum, Nassum a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, são 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando sua mãe, Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa genealogia é uma história de redenção. Ela é uma epopeia de atos redentivos de Deus, em vários sentidos. Em primeiro lugar, ela nos mostra, eu vou destacar para vocês quem são algumas dessas pessoas, ela nos mostra na própria listagem dessas pessoas que ela é uma genealogia que justifica que Jesus tem o título de rei, mas que de forma alguma o torna nobre por descendência na carne. Porque ela é cheia de pessoas que não eram nobres e que foram enobrecidas e enaltecidas por Deus. Então, ela é uma história de redenção. Ela ensina algo a respeito de como que Deus se relaciona com você, porque ela mostra como é que Ele fez com o próprio Filho dele. A provisão graciosa de Deus para Israel é ilustrada na própria ascendência de Jesus Cristo e na descendência do Cordeiro da qual nós fazemos parte. A mesma providência graciosa é manifesta claramente. Deixa eu dividir para vocês aqui, parcelar isso em algumas coisas distintas. Em primeiro lugar, quantas épocas são narradas aqui? Ele diz no finalzinho, lembra que eu li? As gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio, 14. Do exílio até Jesus, mais 14. O que é que acontece de Abraão a Davi? Se fôssemos olhar e perceber
em termos de épocas, de Abraão a Davi, o que é que aconteceu? Vamos colocar que Davi foi o auge da constituição do reino de Israel. Abraão, profeta, sacerdote, rei, chamado por Deus, oferecia sacrifícios. Davi, um rei segundo o coração de Deus, depois do povo ter se enganado e pedido um rei de acordo com o coração deles, que não deu certo. Davi inaugura agora a monarquia autorizada por Deus e não mais só rebelde. A história de Abraão até Davi é a construção de um reino temporário. São 14 gerações listadas aí. Nessas 14 gerações, só para vocês saberem, o mais antigo que você começa a mexer com genealogias na Bíblia, menos ela está preocupada em não deixar de fora alguém. Depois, hoje, por exemplo, a gente fala que uma genealogia não é incompleta se pular uma geração. Ainda que se trabalhe dessa forma. Na época dos evangelhos, ainda havia uma seletividade das personagens relevantes quando se fazia uma narrativa. Não é porque estava distorcendo, é porque na genealogia você pulava os casos insignificantes. Mas a gente tem razão para crer aqui, nesse caso, que está completo mesmo. São 14 as gerações. Tá? Então você olha listas de gerações mais antigas na Bíblia, genealogias mais antigas, e você vê dizendo que um avô foi pai, entre aspas, de um neto. Porque tem alguém ali que não teve papel na vida, que não. Mas aqui não, aqui a gente tem razões para crer que ela é bem completa. Essa primeira fase é a construção de um reino passageiro. Mas a segunda fase, de Davi até o exílio, ela mostra que um reino transitório não é perpétuo, que ele é efêmero, que ele não dura. E é necessário isso para que um dia o povo chamado por Deus entenda que anseia por um reino mais perfeito. Pensa que lindo o movimento da graça de um Deus que nos oferece um reino, constrói um reino transitório para nós, permite que olhemos e dissemos, uau, isso é o paraíso. E aí ele diz, ainda não, agora eu preciso mostrar para você que esse ainda não é. Porque as gerações que vão de Davi até o exílio são o declínio do reino transitório. Um reino que começa a ter divisões internas, eventualmente se divide e começa a passar. E eventualmente é tomado, dominado e disperso. Vamos lá, na sua vida, há momentos nos quais Deus constrói para mostrar que na graça dele, ele te dá bênçãos temporárias, ele te dá garantias temporárias, mas ele te oferece essas coisas transitórias não como um fim em si mesmo, mas como parte do processo no qual ele trabalha você para algo maior e melhor. E por isso há momentos nos quais nós vamos experimentar na vida a fase das desconstruções das nossas certezas que deveriam ser transitórias e que nós assumimos que são para sempre. Não é inverdade dizer que tudo passa. Como eu cito lá na introdução do livro do pastor Vadislau e da dona Beth, eu cito a Mercedes Sosa dizendo, tudo cambia. Porque há um sentido bem real no qual Deus quer que nós tenhamos noção de que as gerações passam, de que as coisas passam, para que o nosso anseio por permanência não seja colado, não fique fixado naquilo que é inevitavelmente e inexoravelmente transitório. Para esse propósito, nós temos aí na genealogia uma fase inteira de construção do reino, aí uma fase inteira de desconstrução do reino temporário. Mas aí o que vem na terceira fase? Do exílio até Cristo, a provisão de Deus de um rei permanente. O cumprimento da promessa da terceira fase, que é para sempre.
E nós vivemos à luz dessa terceira fase. Nós vivemos nas bênçãos daquilo que começa a partir de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, essa é a primeira lição importante. As épocas da redenção que são experimentadas para nós em nossa vida, subjetivamente, e que ali, na genealogia de Jesus, estão apresentadas como as fases na própria história de Israel. Mas vamos falar um pouquinho das pessoas que estão nessa lista de Jesus aí. Só deve ter gente boa, né? Uma vez, papai estava discutindo com uma senhora, e essa senhora acreditava que não só Jesus foi concebido de forma miraculosa e Maria era virgem, mas ele acreditava, essa senhora acreditava além. Ela acreditava que a própria Maria também teria de ter sido concebida de forma virginal. É uma doutrina oficial da Igreja Romana, a Santa Concepção da própria Maria. E é lógico que o raciocínio é uma pessoa tão pura como Maria não poderia ter nascido de um ato impuro. Na minha opinião, já está confuso de chamar ato impuro, já está tudo bagunçado. Mas o problema é que, por essa lógica, vamos lá, doutor, para que, vamos raciocinar assim dentro de um esquema meio de genética, se fosse algo assim, para que Jesus tivesse nascido de uma mulher pura, Maria tinha que ter nascido de uma mulher. A mãe dela também não tinha? E a mãe da mãe dela? Também? Tinha que ser um negócio lá de trás, né? E tem Raabe no meio, já não deu certo. Porque Raabe, a gente sabe qual era a profissão de Raabe. Vamos ler um pouquinho as pessoas que estão aqui na própria genealogia. A genealogia de Jesus é cheia de pessoas que são gentios, tá? Tamar, Raabe, que era cananita, Ruth, moabita, Betseba não era, também não era alguém, vamos dizer assim, Davi foi o pecador ali, né? A culpa era dele, ele era o rei, ele matou o marido de Betseba para ficar com ela, mas eu não sei o grau de inocência dela, porque quando a Bíblia descreve essa história, ela estava lá tomando banho ou banho de sol, sei lá, pelada no forro da casa dela, né? Na laje que dava para o palácio. Betseba, uma adúltera. E Maria? Por que Mateus tem que dizer 2 vezes que Maria não era uma adúltera? No narrar a genealogia, aparece 2 vezes dizendo que ela concebeu Jesus sem relações com José. Porque o que todos diziam a respeito dela? O que o próprio José suspeitou até a hora em que um anjo disse para ele não ir embora? Dá para imaginar, se por acaso José tivesse conhecido Maria desde a infância? Eu tenho razões para crer nisso, sabe por quê? São primos, cresceram juntos. Você já pensou José virar para Maria e falar: você, hein, Maria, não nega a tradição de família, né? Eu não sei se você é igual a Ruth, que vai lá e deita debaixo do cobertor com um homem e fica encostando nele para tentar seduzi-lo. Ou Tamar, que faz pior, né? Eu não sei se você é que nem Raabe, mas uma coisa eu sei, Maria. Estou percebendo que você não nega a tradição familiar. Já pensou isso? Por que Mateus insiste em destacar esses nomes? Ele não põe na genealogia e fica quietinho. Ele põe e fala, fulana que era isso, fulano que era aquilo. Por quê? Para depois chegar em Maria e dizer, Maria, que não tinha cometido pecado e foi acusada de cometer pecado. Eu conheço um outro que foi acusado de pecados que nunca cometeu.
Eu conheço um outro que carregou os pecados do mundo, e os seus e os meus, nas costas, sem que ele tivesse sido culpado disso. Eu sei que você odeia quando você faz alguma coisa errada e é descoberto e exposto. Mas é pior ainda quando a gente sabe que não fez nada de errado e é falsamente acusado e os outros acreditam, não é? Não provoca iras profundas no coração? Mas há uma ênfase aqui em dizer, essas mulheres, e de duas uma, tá? Ou você vai tentar dizer, não, mas é que Mateus era um chauvinista, por isso que ele faz isso. Aí você vai ter um probleminha, porque o Espírito Santo é, na verdade, o outro autor desse texto. Mateus é o autor humano, mas é inspirado pelo Espírito. Ou entender que o fato de que Deus escolheu... Porque ele podia ter revelado os podres dos homens na genealogia de Jesus. Ele podia ter listado pessoas na genealogia de Jesus que foram problemáticos. Aliás, os homens que estão listados ali, todos tiveram pecados profundos. Jacó, meu Deus do céu. Abraão, a esposa dele era tão linda aos 90 anos de idade, que ele vai lá no Egito, e o faraó olha a esposa dele e fica encantado e fala, é minha irmã, sinta-se à vontade. Meu Deus do céu. Mas por que a ênfase em descrever a vergonha das mulheres, mais do que as dos homens? Eu não creio que é machismo, chauvinismo. Eu creio que ele está enfatizando o fato de que as mulheres, na ascendência de Jesus, todas elas tinham em comum terem sido objetos de humilhação, como o próprio Jesus teria de ser. Elas foram humilhadas, mas todas elas foram exaltadas por Deus posteriormente. Todas elas. Betseba se tornou rainha e foi uma rainha sábia que amou Davi. Ruth teve um papel importantíssimo. Raabe se tornou ancestral do rei, do próprio rei Davi e, eventualmente, do rei do universo. Tamar, enganadora. Para quem não conhece a história de Tamar, ela enganou o próprio sogro. O sogro estava sendo injusto porque ela casou com um rapaz, o rapaz morreu, aí a lei dizia que o outro irmão tinha direito, então, de casar com ela, para que ela ficasse garantida. Era uma forma de proteção da mulher. Aí o sogro ficou com medo de entregar o outro filho para casar com ela, falou, vai morrer igual morreu o outro, ela deve ser azarada, tem algum problema com ela. Aí ela foi lá, se vestiu de prostituta, foi num lugar onde o sogro dela frequentava e chamou ele para dormir com ela, como se ela fosse uma prostituta, e quando eles terminaram, então ela engravidou do próprio sogro, o filho que os filhos deveriam ter criado nela. Enganadora. Mas todas essas mulheres foram exaltadas por Deus. Certamente no fato de estarem listadas aqui no ano 2020, nós estamos parando para falar da vinda de Jesus Cristo e estamos falando dessas abençoadas mulheres que foram progenitoras do Messias. Mas o que me surpreende mais de tudo no texto, e eu quero enfatizar com vocês, é uma outra virada que Mateus faz. Eu quero que vocês acompanhem bem um raciocínio, para perceber a virada de lógica que ele faz. Uma genealogia real, escrita da perspectiva humana, judaica, é isso que ele está oferecendo. Lucas, da perspectiva humana, física. Aqui, ela é uma genealogia jurídica, digamos assim. Uma que comprovasse para as autoridades dos judeus que legalmente Jesus tinha direitos ao trono. Tá? Ele parte da genealogia de José, então. Mas tem um probleminha. Jesus é descendente de José? Não, o texto vai nos falar que Jesus foi gerado sem José. Agora, a gente sabe, porque vai para Lucas e olha,
que José e Maria eram primos, a ascendência é a mesma, veio do mesmo lugar. E a gente sabe que, num certo sentido, a identidade judaica é passada de mãe para filho. Tá? Então, nesse sentido, nós não temos um dilema da legalidade ou ilegalidade de Jesus como rei. O que nós temos é Mateus disposto a enfatizar o fato de que ele tem a cara de pau, digamos assim, de nos oferecer a genealogia de Jesus através de José, ainda que ele chegue no fim e fala, mas José não foi o pai genético de Jesus. Sem entrar na discussão de que no Antigo Testamento e na tradição judaica, e talvez por isso para Mateus seja tão importante, o filho adotivo é filho igual. Então, se José adotou Jesus, e a Bíblia diz que ele adotou, é filho dele com todos os direitos, a propriedade e a títulos. Mas por que Mateus está preocupado em fazer isso? E eu vou te falar por quê. Porque você não é filho de Deus gerado na carne. Porque Jesus é o Filho unigênito, porque eu e você fomos adotados pelo Pai por causa do Filho, que é o unigênito. Mas a nossa adoção é tão concreta e real como Jesus, cuja genealogia descende de José. Também, e não só, de Maria, ainda que ele tenha sido gerado do Espírito Santo. Nós fomos gerados do Espírito Santo em Cristo, mas não como o unigênito do Pai. E ainda assim ele diz que nos ama o suficiente para matar o próprio Filho, para que pudéssemos ser gerados dele. Maria e José eram primos, então por que Mateus não replicou a própria narrativa de Lucas? E daí explicou isso de um outro jeito. Porque Mateus gasta 40 nomes, um pouquinho mais de 40 nomes, para provar a ascendência paterna, partindo de José. E no final ele chama José de quê? Marido da mãe. Mas o filho é filho do Espírito. É uma lista, uma genealogia e um tratamento que é oferecido aqui como introdução ao Evangelho, bem humano, é um relato humano. É algo que você encontra fora da Bíblia, em outras tradições. As listas de genealogias reais. Papai mexe muito com genealogia, gosta disso, conhece alguns dos grandes genealogistas. O Daniel e o Rafael também entraram nessa, traçam lá os laços de família, gerações e gerações. Qual foi o mais longe que vocês já chegaram, pai? Eles dobraram, chegaram 12 gerações acima, 16 gerações acima do meu avô. 16 gerações acima do avô. Quer dizer, volta... quase que desse nível assim. Mas nesse relato humano, comezinho até, tem inseridas algumas coisas aí que eu procurei destacar para vocês, que são preciosas. Porque é feito de gente real, gentios e pecadores como nós, passando por épocas que foram feitas por Deus e projetadas por Deus para mostrar a transitoriedade da história humana e a permanência do fio da graça divina. Esse fio que está intermeado, entrelaçado com o transitório. É o eterno vindo morar no temporal. Esse fio maravilhoso, dourado da graça de Deus, perpassando momentos históricos, comuns e ordinários de pessoas ordinárias com verrugas, defeitos e até pecados graves, não só pecadilhos. E essa graça se manifesta
como cumprimento completo, é na vinda daquele que é gerado diretamente pelo Espírito Santo no meio desse mundo de transitoriedades. O eterno penetrando o temporal. A redenção se cumpre na percepção de que o Deus, o Eu Sou, o Pai eterno, veio e habitou entre nós e tomou morada permanente junto conosco. De que nós nunca mais vamos conseguir conceber a respeito de Deus como o medo do grande e distante Eu Sou. Nós sempre saberemos que o grande e distante Eu Sou é também Emanuel, Deus conosco. Para sempre, para toda a eternidade. E isso para mim muda tudo. Muda a história. Além do fato de que me traz uma inspiração profunda de que a minha história é um microcosmo da grande história de redenção de Deus com o seu povo. A minha história individual. Eu vejo as fases da minha vida. A fase de construção do reino do Davi. Eu vejo as 14 gerações seguintes nesse momento da minha vida. E eu antecipo o reino final sendo estabelecido à medida que Cristo me traz tão próximo dele, até que haja um momento em que eu queira andar mais com ele do que com esse mundo. E aí ele me leva, mas a eternidade continua. É isso que significa pensar a respeito de Jesus e até mesmo da genealogia dele. Nossas vidas se completam por causa do dom perfeito. Jesus é Emanuel, Deus conosco, o eterno no meio daquilo que é transitório para nós até hoje. Até que nós sejamos tão absorvidos por essa eternidade que não haja para nós mais também qualquer coisa transitória. Que Deus nos abençoe.